Fala pessoal, começando aqui mais um Cafeináticos, o podcast do San Café. O podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. Eu sou o Elvio, diretor da San Café. Sou o Gustavo, sou sócio do San Café. Eu sou o Samuel, sócio do Gustavo e do Elvio, na San Café. Hoje a gente tá aqui com o Roman, um amigo nosso e também um empresário da cidade. Queria que você se apresentasse aí, Roman. Bora. Bom, pessoal, meu nome é Roman Bessani, eu sou sócio também da Bessani Softwares. E é isso aí, a gente faz software de gestão aí, gosta desse assunto aí e tem um negócio faz um tempinho na cidade. O Roman tem também um podcast muito legal de conteúdo de gestão, assim, porque o software é de gestão, né? Então você... Não adianta só ter o software, né? Vender software, você tem que vender a gestão até, né? Então é muito legal isso, né, cara? Queria que você falasse um pouco do negócio. Cara, empresário, assim, é igual, eu costumo falar assim, às vezes, eu lembro quando você foi entregar a máquina lá no escritório, e aquilo, aperta qual botão aí, eu lembro até que alguém colocou um adesivinho, aperte aqui, né? Porque assim, precisa saber usar a máquina de café, porque senão você desregula ela e tal. E assim, o software é a mesma coisa. Tem aquele esquema de apertar o botão, tal, não sei o quê. Mas vamos falar a verdade? Você não adianta ter os números lá se você não souber interpretá-los. E aí a gente faz um conteúdo de gestão pra quê, meu? Para ensinar o empresário os gaps da gestão, os macetes, ensinar para ele o que ele tem que ficar atento e tal. E aí há duas linhas, ou levar um especialista, né, tipo, ajudar ele a ter esse conteúdo de gestão, e a outra linha é histórias inspiradoras, né, que você já participou lá, já contou um pouco da história, sucessão, como fez inovação e tal, dá uma força grande lá pro projeto. Ô Roman, fala um pouco da história da Bessani, né, que a gente sabe que ela não é novinha, então é bem legal isso, porque a gente sabe as estatísticas do Sebrae, né, que é absurdo, assim, de não passa dos 5 anos, a maioria das empresas, enfim. Quebra no segundo. Então, e a Bessani tem aí décadas, né, então se você puder falar um pouco a história. Cara, o ano que vem a Bessani vai fazer 30 anos. Esse ano tem 29. 30 anos? É bastante tempo. E assim... Eu não tenho. Vai fazer junto com você, né? Junto comigo, né? Cara, é isso. Começaram em 92. Foi assim, na verdade começou antes. É que tem a gente considera essa data que foi o primeiro contrato formal. Cara, é contrato formal, né? Máquina de escrever. Aí tá lá no suporte. 1992. E a gente pegou essa data como data de fundação da empresa. Mas foi até um pouco antes. Mas em 92 foi o primeiro contrato formal com uma empresa. E tá lá. E o que acontece, cara? Imagine assim, nós estamos falando de uma época hoje que nem se falou de produzir conteúdo, tem muito, né? Bastante na internet. Como fazer, bastante coisa você encontra no YouTube, eu tô pra falar quase tudo, né? Mas na época 92 não existia o YouTube, não existia Google, não se falava em computador, em tecnologia. E meu pai viu isso porque ele trabalhava num lugar um pouco mais avançado. Que lugar que era esse? Aviação. Né? Embraer? Não, quase isso, não, mas, né, chamava VASP. Ela até fechou e tal. VASP sabe? Famosíssimo. Antiga e tal. E meu pai trabalhava lá, olha que doideira, né, cara? Quando tem a ver empreendedor, é uns negócios assim. Ele trabalhava lá e os caras iam, não, porque chegou isso aqui, era um computador. E, cara, tinha um computador pra empresa inteira revezar e usar. Qual que era o tamanho do computador? Cara, não era desses de sala, assim, que nem a gente vê. Não era tão antigo, porque a sala é um pouquinho... Mas era assim, né? Aquele XT, XTZ, umas coisas bem, bem antigas. Foi o primeiro computador de mesa que surgiu, ele modelo, né? Uhum. Apareceu lá na... E o que acontece? Naturalmente as pessoas não gostam de coisa nova. Como assim, Roma? O computador ficou ocioso. Porque quem que vai querer sair da zona de conforto? Cada um já tinha o seu controle. O que é isso aí? Aprendeu o negócio não sabe novo. usar a ferramenta, né? E aí, você fala, a empresa inteira ia ficar concorrida. Não. E aí ele achou um horário que era à noite, assim, que ficava vazio. E ele trabalhava no controle da qualidade da manutenção das aeronaves na VASP. Então, tipo assim, os caras
tinha manutenção e ele fazia controles para verificar, isso aqui foi revisado, passou pelo checklist e tal, igual vocês fazem a revisão e colocam um controle na máquina que já foi revisada. Lembra até que a gente falou uma vez de uma etiqueta, né? Você falou que tem controle, né? Uhum. Então ele tinha mais ou menos isso. E aí ele falou, cara, vou fazer um sistema para isso. Vai controlar o que nós fizemos de manutenção. Cara, pensou nisso. E aí ele começou a programar e tinha que revezar tal. Aí ele viu que no horário da noite não tinha ninguém. Falei, vou lá mudar de horário para fazer esse meu programa para gerenciar o controle da qualidade da manutenção. E aí tinha uns caras que tinham feito o curso, ele colava do lado e tal, e aprendeu. E beleza, vamos dizer assim, tem até uns caras que falam que as habilidades às vezes você vai aprendendo e não sabe muito para bem que serve, só vai aprender lá na frente. Aí o Steve Jobs falou uma vez de ligar os pontos, né? Ah, é? É, legal. O Steve Jobs uma vez, numa palestra, falou do tipo... eu fiz caligrafia na faculdade e não sabia porque servia. Aí depois de bastante tempo, ele foi lançar os Macintosh da vida e o diferencial inicial foi as fontes. Que ele depois vendeu pro Bill Gates até. É isso aí. É isso aí. E ele aprendeu na aula de caligrafia. Então, meu pai foi mais ou menos isso. Ele aprendeu a programação, mas, cara, o que eu vou fazer com isso, né? E ficou lá essa habilidade, ele fez mais por curioso. Bom, passou um tempo, tal, a VASP fez um programa de incentivo à demissão, só que era um incentivo de demissão da área administrativa. Eles queriam enxugar. E meu pai aproveitou isso, ele era técnico, os caras não queriam que ele saísse, mas ele aproveitou e falou, cara, eu vou sair. Pediu o programa de incentivo de demissão, aqueles... Que é uma grana. Uma grana, tal, passagem, foi uma doideira, ganhou um monte de coisa lá. E ele aproveitou isso. Os caras tentaram segurar ele, mas como não tinha regra e tal, conseguiu. E aí, no que ele saiu, ele tentou abrir uma fábrica de gesso, paçoca, foi uma doideira. E aquela habilidade de programação ficou escondida lá, né? Resumindo a história, cara, ele tentando um negócio no outro, fez um negócio, não deu certo, fez outro negócio, deu certo, mas que nem ele era engenheiro, né? Por exemplo, a paçoca, deu super certo, ele vendia bem, só que ele vendia pra bar, aí os caras tratavam, o moleque da paçoca, pô, ele era engenheiro de uma companhia de aviação. Aí... Ô, paçoca! Era isso, na cara. rua é assim, cara, a galera chama nós de café. Ô, café! Meu, é verdade. Cara, e assim, se você não tá com a cabeça no lugar, né? Se aquilo lá te afeta. E ele falou, ô, Sam! Chega no meu filamento. E aquilo incomodou profundamente ele, acredita, cara. Aí ele vendeu essa companhia da paçoca, cara. Tava dando certo, dando dinheiro, vendeu. E aí foi pensando, não, vou fazer um negócio de reprodução do coelho, aí eu vendo coelho e tal, não sei como. Cara, umas doideiras. Na Páscoa ia bombar, né? Umas doideiras. Vender coelho, tem gente que come coelho. Você falar isso, acho que vai até cortar o vídeo, né? Comer coelho, você tá doido, né? Fazer um corte. Corte pros veganos. Corte pros Uma carne muito gostosa. Tá? Cara, é verdade, a gente já comeu. Não, é isso, cara. Eu não comi, mas o pessoal falou que parece carne branca. Frango, parece frango. Eu não comi. Mas é isso, aí tal, meio empacado e tal. Aí minha mãe que deu a luz. Parece que aquelas frases lá que o pessoal fala que tem que ter uma mulher. Não é? Tem que ter verdade. Uma mulher assim, forte do seu lado. Meu pai foi meio isso, porque ele ficou batendo a cabeça. Aí tudo que ele fazia, eu não sei, não lembro de onde ele arrumava um computador e tal, ele pensava em fazer um sistema para os novos negócios dele. Então eu vou fazer uma fábrica de deixa eu fazer um sistema aqui, porque é isso, aquilo e tal, vou fazer um programa. Aí ele ia fazer um negócio, vou fazer um programa para isso, tá? Tudo ele pensava num programa para o novo negócio dele. Programa pro coelho. Porque eu vou calcular quantos coelhos eu vou ter, aí eu vou controlar o estoque dos coelhos e tal, não sei o que, mais ou menos isso. Bem engenheirão mesmo. Isso aí. Aí minha mãe deu um chega assim, né? Meu, você não quer ter um negócio, você quer fazer programa, não tem um negócio aí? Fez uma pergunta, algo do tipo assim, né? Você quer fazer programa, vende programa, é isso que você faz nesses negócios que você tenta, vende programa para outras empresas. Isso lá em 92, né, cara? Que tipo, isso não era falado, né, meu? Aí você imagina. Quem que tinha software? Quem tem o computador.
E assim, tem que ser uns caras que são meio assim, aventureiros, desbravadores de tecnologia, que quer testar, né? Aqueles caras que vão supor assim, essa atualização do Windows são os primeiros a instalar, né? Tem a galera que são os últimos, a galera que não atualiza, que tá ainda... Como que chama? É os entusiastas, né? É. Os entusiastas. Tem uma curva de produto Verdade, muito interessante, verdade, cara. verdade. Que é os entusiastas, os céticos. Os céticos é lá no fim. É. Quando já comprovaram que é bom. É. É uma curva de produto muito legal, cara. Isso aí. É. E é muito real, né? A tecnologia, o Facebook tá aí, né? Os avós só entram no Facebook depois que o neto, bisneto falou que dá certo. É real isso daí que você falou. Cara, e aí o que aconteceu? Meu pai saiu atrás desses caras. E aí um foi dando oportunidade, outro foi dando outro e tal. Não, vou fazer, faz sentido e tal. E ele sempre se relacionou bem assim. Meu pai é um cara agradável, não é porque é pai, ele é um cara agradável. Sempre se relacionou bem. E aí foi crescendo, né? Foi crescendo e tal. E aí esse negócio surgiu disso, dessa habilidade e tal, que minha mãe falou, ó, vê se não tem negócio, vende isso. Aí ele começou a vender e tal, e foi aumentando. E aí ele, até a gente já comentou uma época, mas aí ele tentou colocar sócio e tal. Aí o sócio ficou com ele um tempo, depois, como todo bom empreendedor se lasca, né? O cara saiu, levou os clientes, levou todos os clientes, aí depois um outro sócio levou metade dos clientes e tal. Ele Tomou na cabeça 2 vezes, cara. Cara, quem nunca, né? Se estrepou, né? Isso aí é Quando não é na família aqui. É verdade. Então, cara, resumindo, foi isso. E aí a gente entrou no negócio. Quando meu pai começou essa época de programação, era DOS. DOS, não sei se vocês... Lembro, tela preta. Isso, é isso aí. E o negócio piscando assim. Isso aí. E no meio desse processo de mudança, sócio vai, sócio vem, sócio sai, é engraçado que esses caras hoje que saíram para montar um negócio próprio e tal, e levaram os clientes, todos eles não tem mais empresa, cara. Todos eles... Então, assim, de um jeito ou de outro, o universo cobra, né, velho? Pode ser que não seja com você que, eu me vinguei, né? E nem faz bem isso, mas, tipo assim, de um jeito ou de outro... Lá na frente a conta fecha, né? Verdade, cara. Lá na frente a conta fecha, é isso mesmo. E aí, bicho, ele começou a ver essa mudança do DOS pro Windows. E aí que minha irmã entrou na jogada. Cara, minha irmã também é fogo, velho. É de admirar, assim. Por quê? Quando ela entrou, também não existia. Que nós estamos falando de 90 e tantos, assim, 90, tá? Ela entrou com 14 anos. Não vou revelar a idade dela, mas... Fernanda vai te matar. Tipo 98, assim, né? E aí o que aconteceu? Tava migrando do DOS pro Windows. E meu pai falou assim, cara, eu não vou aprender uma linguagem nova. Vou colocar a minha filha para aprender. E aí, ele deu um livro para ela que eu falo assim, meu amigo do céu, que a gente fala que tem que ler. Chamava a Bíblia do Delphi, que é a linguagem que a gente... Windows. Do Windows. Era desse tamanho. E ele deu umas videoaulas, mas assim, da época... CD-ROM. Não era que CD-ROM antes disso. Era com o pessoal do Friends lá. Não era aqueles negócios ensinando a mexer o Windows na época? Cara, que eram os atores do Friends. Não. Que eles estavam fortes nessa época. Sei. Não, mas era videocassete mesmo, sabe? Aquela grande. Videocassete, aquela grande, antes disso. E essas videocassete era a explicação do YouTube, né? Audiovisual dessa Bíblia do Delphi, né? A Bíblia do Delphi era complementar às aulas. E ela passava ali assistindo 3 horas em uma fita e 2. Então ela consultava na Bíblia do Delphi ou na aula, que era um videocassete mesmo, cara. Aquela que você tinha que rebobinar com a caneta Bic. Lembra? Em locadora? Nossa, locadora, lembra? Eu não, vocês são tudo velho. Tô zoando. Minha época você era da Bela Vista, você ia lá na Nil, certeza. É mesmo, cara. Era famosa isso aí, hein? Verdade, gigante. Era na Nil. Nossa, direto.
Cara, e aí minha irmã desenvolveu. Aí teve o primeiro cliente, cara, que deu a oportunidade pra cá, 14 anos. Ela fez um... O primeiro projeto dela foi filantrópico, tipo uma casa de apoio de recuperação, assim, de drogado. Aí, por que meu pai pegou esse projeto? Porque assim, falou, cara, vou fazer uma filantropia aqui, mas também vai ser a oportunidade dela aprender. Por isso que os caras falam, eu tô começando. Cara, você tá começando, você tem que fazer de graça, brother. Você tem que ver quem dá a oportunidade e abraça com as duas mãos. E com ela foi exatamente isso. Meu pai pegou, não cobrou nada para controlar o sistema desses caras que tá internado. Não é internado, né? Mas os usuários que estavam em recuperação lá. E controlava certinho, data, tipo de vício, tudo cadastrinho. E aí ela foi apanhando, né? Banco de dados, isso uma série de coisas técnicas que ela aprendeu lá. E aí quando masterizou, quando funcionou legal, tava rodando alguns meses, aí ele fechou o primeiro cliente pago de Delphi. E aí a coisa começou a deslanchar para um outro nível, que foi esses clientes. Ele parou, ele foi cada vez parando de fechar cliente DOS, né? Que é essa tecnologia mais antiga, e ela foi cuidando dos clientes novos, tal, a maioria foi fechando, e aí foi crescendo. Aí isso, ela tinha ela é 5 anos mais velha que eu acho que passou uns 6 anos por aí, e aí eu entrei no negócio também. Com que idade? Eu entrei com 16, ela entrou com 14, meu pai sempre... O homem é mais velho, ele amadurece mais tarde. Não tem jeito. Verdade, cara, verdade. Quinta série não sai da gente. Não. Putz, ontem mesmo, né? Viajando, só risada. Do que? Relembrando? Nossa, só... Tá maluco, é só zoeira. Vocês estudaram junto, né? Não. A gente era amigo de de rua. É. Cara, e aí, resumindo assim a história, eu entrei, aí, me desencontrei assim, cara, posso falar pra você, comecei a programar, aquilo não era pra mim. Falei, meu amigo, ficar aqui e tal, não, isso não é pra mim e tal. Aí eu fui no suporte e tal, beleza, me desenrolei, só que assim, qual era o problema? Quando eu fui pro suporte, todo mundo queria ser atendido pelo meu pai, porque a Bessani era o Bessani, sabe? Uhum. E meu pai também, a maioria dos empresários que falam, os clientes só querem ser atendidos por mim, isso tem uma verdade, mas querer não é exigir. O que eu tô querendo dizer assim? Eu quero que o Elvio vai lá trocar minha mala, levar o café pra mim. Essa é uma coisa. Agora, se você falar assim, o Elvio não pode, vai o Gu, vai o Samuel. Tá tudo bem, é o que eu quero, é trocar uma ideia com o Elvio, mas se você falar que não dá, não é que eu não vou aceitar. E os empresários, às vezes, eles têm medo de confrontar o cliente. E às vezes nem é porque o cliente não vai aceitar. É porque ele é o quê? Centralizador. E aí entra a história do meu pai. Ele fala, o cliente quer ser atendido por mim. E é verdade, lógico que ele queria. Pô, o cara tem não sei quantos anos, experiência e tal. Fundador, é outra pegada. Vai falar com um moleque de 16 anos. Nada a ver, nem eu ia querer. Né? Só que, por outro lado, não era imperativo. Não é que eles não aceitavam. Não era uma exigência. E aí, cara, o que aconteceu foi que meu tio ficou doente, pegou um câncer, até esse tio falecido, e aí esse meu pai, esse tio tinha um desejo de ir pro Mato Grosso uma última vez e tal, porque ele tava meio que, foi desenganado, assim, falou o que tinha, né, tava bem... Irmão do seu pai? Casado com a irmã do meu pai. Ah, tá. Casado com a irmã do meu pai. Cunhado dele, se for ver. Aí, o que acontece? Meu pai falou, vou levar você pra... Você quer ir pro Mato Grosso? Ele tem um parente lá que tinha umas fazendas no Mato Grosso. Falou, vou te levar. Cara, e era meu pai, eu, minha irmã e minha mãe a empresa. Era isso. Extremamente familiar. Extremamente familiar. E assim, pensa o seguinte, que nós estávamos ali nas idades de 16, 17 anos ali, e todo mundo querendo meu pai. Meu pai falou, não, vou lá levar. Aí ele foi e ficou 20 dias. E nós ficamos lá. Na loucura. Só que isso foi a virada de chave pra ele. O cliente quer. Mas ele queria ser atendido pro meu pai, mas meu pai não tava lá. Como é que ia fazer, né? É isso aí. Fazer uma videochamada do seu pai. Na época não tinha, né? O Zoom. Abre o Zoom aqui. Sai do meio do mato, né? É isso aí. Passa um boi atrás. Cara, foi essa doideira. E aí, aí liberou.
Aí isso foi, assim, tem umas coisas que é Jesuscidência que a gente fala, que é Jesus põe as coincidências na nossa vida, né? Foi isso que aconteceu. Meu pai lá e tal, e aí isso acertou. Isso liberou ele de ser, da empresa ser o Bessani e virou a Bessani, a entidade. E aí de lá pra cá, aí beleza, aí eu fui... Como é que eu virei o CEO hoje da empresa? Sempre aí vendo o Flávio Augusto, a galera deve conhecer do WhatsApp, se não conheceu, ele é o fundador da WhatsApp. O Flávio Augusto sempre deixou claro da autorresponsabilidade. E ele sempre fala de onde ele veio, né? Que assim, uma realidade classe média, média baixa, sei lá o que dá pra classificar. Subúrbio do Rio, né? Subúrbio do Rio. E ele sempre se autorresponsabilizou do sucesso. E aí eu estudei muito, cara. Ler livro e tal, não sei o quê. E é uma cultura que até na minha casa não era muito incentivada, mas a gente é muito autodidata. Você vê minha irmã, meu pai e tal, numa época que não existia o YouTube e Google. Corria atrás. Eu corria atrás. E era isso. Então, aquilo, o Flávio Augusto falou isso, cara, e aí eu comecei a estudar. E aí alguns insights que eu tive, assim, por exemplo, a gente usava um sistema à parte. E qual que é o problema? A gente não sentia as dores do cliente porque a gente não usava a ferramenta dele. A gente começou a usar internamente na Bessani a ferramenta, aí transformou um sistema genérico, ou seja, o mesmo sistema a gente põe para outros clientes e faz umas parametrizações, flexibilizar, sabe? Personalizar, eu preciso disso, daquilo. Mas é o mesmo projeto, a base é essa xícara aqui. A espinha dorsal. Aí no máximo eu mudo o logo, mudo alguma coisa e tal. Cara, e isso aí deu oportunidade pra gente escalar. E aí eu fui dando essas ideias e outras tal. E aí veio uma consultoria de fora. Por quê? Nós começamos a crescer pessoas. Nossa, vai contrata nele e tal, não sei o que, pessoa, galera. E aí o que aconteceu? Turnover. Exatamente, por quê? Não sei se vocês passaram por isso, né? Que vocês são 3 sócios também. Cara, é muito cacique. Muito cacique, aí eu falava uma coisa, aí vinha minha irmã, já grampeava o funcionário, aí minha mãe, aí meu cunhado, nossa, a cabeça do funcionário virava um trevo, né? Quem que eu obedeço? E aí... Quem que manda aqui? E aí nós começamos a ter problema com turnover, problema de qualidade de serviço e tal. Ingerência, né? Ingerência. Aí nós contratamos um consultoria externo. E aí ele falou, cara, vocês precisam definir o organograma, a hierarquia e tal. E assim, aí que veio o modelo de conselho. Então tem o conselho da família, meu pai é o presidente. E esse conselho da família elege o CEO, que pode ser da família ou não. Porque a gente está prevendo um modelo de sucessão aí, que o negócio tem um legado, né? Pode ser eu ou um funcionário. E aí nesse conselho eles me elegeram, eu virei CEO por conta desses insights que eu tive. E aí nessa época, como eu fiz 2 faculdades de análise de sistema, e depois fiz pós-graduação na FGV, então eu tenho muito conhecimento técnico de programação, apesar de não gostar, eu já programei, e tenho conhecimento bastante de gestão também nessa época do Flávio, pós-graduação que eu estudei bastante. Então, essa bagagem fez com que eu virasse o CEO, sou até hoje, né? Não me tiraram esse cargo, e sócio também. E aí esse é o modelo da Bessani de 2021 aí, da atualidade. Legal. Ô, Romo, uma jornada, né, brother? eu não sei se teve algum como se fosse um gráfico assim cartesiano, mas teve alguns gaps pra cima na empresa, ou se foi realmente a hora que você teve o cargo de CEO, se houve realmente uma curva muito acentuada. Se você puder falar, o que você fez, além dessa parte mais que você já falou, mas qual foi a mudança, além de entender por sistemas lá e tal, qual foi a venda, o que você chegou a partir de... Parte comercial. O que é legal, assim, cara, o que aconteceu? No mesmo período que definiu essa hierarquia, foi uma coisa que a gente criou, assim, qual que é o problema, né? Que era o nosso modelo de negócio. A gente vivia muito de indicação. O que é isso, né? É o contador, é o consultor, é o cara dali e tal. Só que qual é o problema? Como a gente falou no início,
A Bessânia, ela passou por algumas crises, né? E o que acontece? Quando vem uma crise, vamos falar a verdade, cada um olha pro seu umbigo e fala, como que eu vou faturar? Você não vai pensar em parceria, ou eu preciso ajudar, ou aquele cara... Cara, você fica concentrado em ir atrás de novos recursos pro seu negócio. Porque a água tá ali no limite e tal, não sei o quê. Tá batendo na bunda. E é isso aí. E aí a gente começou, nesse mesmo período que definiu o conselho, a gente criou um modelo de vendas que chama vendas previsíveis, que nós temos uma equipe de vendas que vai atrás do cliente. E então nesse mesmo período que não dá muito para separar qual das duas coisas, porque assim, vamos falar a verdade, quando você define quem é o CEO, o executivo o Roman tem a última palavra. O conselho pode tirar ele, mas ele, então assim, aí o funcionário começou a saber o que ele tinha que fazer, na dúvida vinha... Então a produtividade aumentou, naturalmente. A qualidade do serviço aumentou, o atendimento também aumentou a qualidade. Então o que aconteceu? Isso foi um lado que naturalmente fez a gente voltar a seguir a rota. E o outro lado a gente começou a ir atrás de cliente. O que é isso? Existe uma estatística, uma pirâmide, que chama pirâmide de compra, que é assim... Os percentuais de cabeça assertivamente eu não vou saber, mas é assim, 3% estão querendo comprar nesse momento café, estão procurando no Google, 4% estão querendo, mas ainda não estão procurando, estão procrastinando, ou vou deixar para amanhã, ou vão comprar semana que vem, ou isso assim, o café, isso serve... É uma percentual médio para todos os segmentos, exatamente. Máquina, café, software, tudo. E aí que entra o interessante da parada, né? É 3% e 7%, na verdade. 3% estão procurando e 7% querem, mas não pararam para procurar. E aí o marketing que a gente faz em cima desses 10%. O cara tá procurando nesse momento, que aí tá digitando no Google, ou os outros 7%. Não tá procurando, mas recebe um anúncio na cara dele, que aí ele clica. Certo? Certo. Os outros 30% é o cara que não parou para pensar. Pô, será que é bom uma maquininha de café na minha empresa? Ele não parou para pensar. Ele não é contra. Ele só não parou para pensar se faz sentido. Nunca pensou nessa possibilidade. Nunca pensou. Não sei o que, tal, não sei. Será que é bom ter um sistema de gestão? Ele tá lá, começou o negócio dele, não é prioridade, não parou para... isso aí é legal, mas não parou para pensar realmente se é uma prioridade. Os outros 30%, ele parou, mas acha... E aí que tá o X daqueles estão. Ele acha que não precisa. Pô, essa maquininha aí não compensa, eu vou lá, faço cafezinho no bolho, cafezinho não sei onde, uma coisa, e eu acho que não preciso de uma cafeteira. E aí os últimos 30%, para dar os 100%, aí que o cara tem certeza, ele já viu, não é esse estilo, não gosta do barulho, não gosta do aroma da sala, o cara não quer máquina de café, o cara não quer sistema de gestão, o cara tá planilhado, essa tecnologia não é para ele. Qual que é o X da questão? Tem 70% de oportunidade. Tem 70%. E se você falar assim, Roma, não quero brigar no Oceano Vermelho, que é onde o marketing pesado pega, tem 60%. Que ali ninguém tá ligando. E aí nós começamos a fazer prospecção ativa. E aí quando você desperta a curiosidade dele, cara, você já pensou nisso e tal? E aí você faz ele parar para pensar, ele te considera automaticamente como autoridade. Ele fala, pô, esse cara sabe das minhas coisas. Sabe de café. Sabe de café e tal. E aí sabe o que acontece? Muitas vezes ele nem cota na concorrência. Porque você que despertou esse alerta nele. E aí você vende num modelo de precificação diferenciado, tal, tipo o meu ticket médio é 3 vezes mais que a média do Brasil. Tipo, no segmento de software. Tipo, a média é X, a meu ticket médio é 3 vezes X. Por quê? Porque a gente usa esse modelo. Então, quando a gente vai apresentar, a maioria dos clientes não olham a concorrência. Só que assim, a gente sempre entrega o que fala, né? Eu não vendo o mundo perfeito, mas eu vendo tudo o problema que a gente levantar, a gente vai achar a solução, né? Uhum. E é isso. Então, se você falar o que deu o maior ramp-up, e aí eu tava até... O pessoal me perguntou isso.
da empresa de 30 anos, vamos arredondar, nos últimos 5 anos a gente dobrou de tamanho. Então, Nossa, então é recente o gap. 25 anos a gente cresceu X e nos últimos 5 anos a gente cresceu 2x, 2 vezes X. Então a gente, e foi isso, aconteceu muita coisa. E isso dá uma diferença, porque assim, vem crise, que nem vê essa crise de 2019 e tal, não só pelo nosso negócio ser favorecido, é porque a gente tem uma equipe indo atrás de cliente e tem gente vendendo na crise, na pandemia. E aí a gente vai atrás dessa galera. Legal. Então isso foi uma estratégia, chama vendas previsíveis. Do livro lá? Do Aaron Ross? Aaron Ross é o pai. É o pai. Eu já li esse livro lá. Eles usam Salesforce de CRM. Isso. É a ideia do Salesforce, né? Ele é o fundador, né? Ele é o fundador? Ele é o fundador da Salesforce. Mas ele é assim, fala pai, mas ele é igual o Tony Robbins, né, de coach e tal, né, de PNL. Ele é uma referência em prospecção. Legal. Ô Roma, deixa eu te perguntar aí, assim, você falou muito desse lado comercial agora, mas batendo um papo assim de gestão mesmo de negócio, para entender mais. Hoje, na sua visão, vocês são especialistas lá no sistema de gestão. Qual que é a maior dificuldade que o empresário hoje ele tem de fazer a gestão do negócio dele? Que usando um sistema ele consegue fazer aquilo lá rodar, ser muito mais produtivo, ganhar tempo. Qual que é a maior dor que ele tem? Que assim, você usando um sistema você mata e você tá dando tiro no pé aí se você não estiver usando, enfim, vai ajudar ele. Cara, a primeira coisa assim, que nem eu admiro muito vocês, não delarga. O empresário, o maior problema dele é delargar. Ele fala, cara, quantas vezes a gente fechou o sistema e o empresário mesmo não vê a coisa, não, fala com a fulana ali. Aí essa fulana vai embora, o cara fica perdida. Essa fulana fala que não tem como ele entregar o relatório, é uma verdade que ele nunca viu. Então assim, a primeira coisa é delargar, né? E aí vem uma outra coisa que vai antes. Por que ele delarga, né? Ah, beleza, ele joga para fulano. E por que ele não se interessa? Ele não se interessa porque ele tem um bloqueio. Sabe aquela coisa de números, tal, não sei o quê? Pô, isso aí é muito difícil para mim. Isso não é minha área, eu sou de vendas. E aí ele não se interessa, tem um bloqueio e fala que aquilo não é para ele. Então, se você falar para mim, o que mais atrapalha é esses bloqueios de personalidade do cara nem se interessar. Porque eu posso falar uma coisa para você? Os números, a interpretação, se a gente parametrizar e criar a rotina de alguém lançar, não estou falando para ele lançar, não. Estou falando para pegar o boletim, o empresário lançar, não é essa a ideia. Mas se ele tiver uma rotina de processo de lançar a informação do sistema, ou na planilha, você pode parametrizar isso, né? Fazer um padrão da saída do relatório. E aí a interpretação, quando os números estão clarificados, não é uma coisa difícil. Não é um problema matemático. Mas assim, precisa ter um pouco de conhecimento, mas não é um bicho de 7 cabeças. Uhum. E o que eu mais vejo, assim, por exemplo, depende um pouco da fase, que nem você falou. Qual que é um processo que o cara come bronha, né? E poderia estar fazendo no sistema? Depende da fase. Né? Como assim fase? É a fase da empresa. Por exemplo, se é um cara que está começando, ele precisa informatizar o pedido de venda dele. Né? Entendeu? Aí se você é um cara que o cara já está vendendo bastante, aí o boleto vira um outro gargalo. Ele, né, se ele vende para empresas, tal, não sei o quê. Então, o que eu estou querendo dizer, depende da fase, vai mudando o gargalo dele. Uhum. Aí que nem nos seus casos, né? Cara, já vocês têm representação. Então, a venda fora da cidade tá gerando um gargalo. Então, a mobilidade na fase de vocês é um gargalo. Aí daqui a pouco vai ser, a ordem de produção. Quero controlar para ter a transformação do produto, controlar a matéria-prima e matéria acabada. Embalagem, tempo de produção, e aí você vai acrescentando. Mas assim, uma coisa que é meio básica, pessoal assim,
eu sou meio controverso, na minha opinião, né? E aí a opinião de cada um, queria até ver vocês, porque a gente tem galera de peso que faz bem a administração aqui. Na minha opinião, faculdade, eu fiz pós-graduação de administração de empresa e tal, tudo bem, eu recomendo porque ela tem um fundamento. Mas assim, faculdade de administração, eu acho que ela não prepara você para nada. Eu acho que é muito mais válido você fazer algo de contabilidade, porque não estou falando para você ser contador da sua empresa, mas você pegar o conceito de contabilidade e colocar uma gerencial. Porque o que você precisa? Duas coisas, todo empresário no primeiro dia, entender como é que é o DRE e fluxo de caixa. Esse é o primeiro passo para você ter uma gestão assertiva. Na minha opinião, não sei se... Eu queria até escutar de vocês, que eu nunca perguntei isso para você. O que você acha de faculdade de administração? Você curte? Não após, porque após eu fiz e eu recomendo. Cara, eu tô fazendo após, né? Na FGV também. É nóis. Tô fazendo. Vamos ser Eu e o Samuel os únicos cabaços aqui nesse estudo. Nós aprendemos É que eu vim de outra área, cara. Não, mas eu acho que... Eu acho que no podcast do Fred eu falei isso, né? A questão da contabilidade. Quando um pouco mais, não só de DRE, mas não de fluxo de caixa, que são as coisas talvez simples da contabilidade, né? Mas eu digo no sentido de até imposto. O que eu falei, quando a gente vai arrumar a máquina no cliente, a gente tem que explicar e mostrar o que quebrou, o que pode ter acontecido. É uma venda, porque o cara não entende nada de máquina de café. E qual é a sensação que você o seu carro, você entende de carro? Não. Então somos dois. Eu não entendo cara, nada. Você vai no mecânico, o cara pode te roubar. Porque você acha que você tá... Então qual que é a sensação de estar sendo roubado? Sempre, né? Sempre. É verdade. Então, o que acontece? Com contabilidade... E esse Brasil, como que é complicado, eu sinto a mesma coisa. E eu acho que eu acho que é um dos parâmetros, talvez, que indicaria mesmo. Entenda de contabilidade. As pessoas que têm sucesso no Brasil entendem muito bem de contabilidade. É estatístico isso, cara. É absurdo. O cara sabe do imposto de renda, ele manja de jogada fiscal, ele sabe a substituição tributária. E DRE, essas coisas, esse cara manja. Entendeu? A parte fiscal, assim, cara, eu falo... Principalmente no Brasil, né? A tributação. Que muda a todo momento. É muito difícil, cara. Muito difícil. O empresário ficar por dentro, assim... Ele vai desprender muita energia, cara. Tinha que ser algo mais simples pra ele chegar nesse nível. Mas é verdade o que você falou. Às vezes você acha que... E assim, tem empresas hoje, não sei se vocês já ouviram falar, que é que você fica com medo, né? Já conversei com os empresários e falam, mas é duro. Mas assim, tem empresas que são especialistas em recuperação de impostos indevidos que você pagou. Ah, sim, já ouvi falar, né? Já. Uhum. Tem até modelo de franquia de negócio. Você trabalha com tem isso. que ficar esperto. Então, cara, mas eu queria que você voltasse um pouco no assunto de sucessão, né? Legal. Porque 90% das empresas do Brasil são familiares. É nóis. Né? E assim, é fato. E é ruim ter empresa familiar? Não, pelo contrário. Tem muito lado bom e tem muito lado ruim também. É que as histórias, as novelas, né? Até novela, né? Sempre é os irmãos brigando. É aquelas coisas. E infelizmente na nossa família rolou uma briga familiar fudida que tá até hoje. Não tem um rolinho que atira a primeira pedra, né? Mas assim, vocês têm 30 anos, cara. E vocês são muito familiar. Tem até novidade que eu tava mandando pra você. Vamos mandar tudo no mesmo condomínio. O pessoal fala que é doido, cara. Vocês trabalham juntos, de domingo nós almoçamos juntos. Todo domingo eu almoço na minha mãe. E agora nós vamos mandar todo mundo no mesmo condomínio. Então, cara, E no final do ano a gente viaja junto, brother. Vocês viajam juntos, verdade. Vai fora do país, tudo junto. Cara, posso falar hoje mesmo? Eu sei que é criação, deve ser cultural da família. Eu queria entender um pouco mais, cara, isso aí. Esse respeito, que deve ser um respeito absurdo. Aqui é meu limite, ali é o seu, né? Uma das coisas que assim, é engraçado. Assim, a primeira coisa que eu puxar para um outro lado, não sei se era isso, mas assim... E aí nós vamos colocar na mesa o seguinte, minha opinião, né? Não vou falar de religião, vou falar de valores cristãos. Se você quer ter uma família estruturada,
você precisa implantar os valores cristãos. O que é isso? Seguidores de Cristo. Não estou falando de religião. Ah, minha religião é aquela, essa, tal. As maiores famílias que eu vejo estruturadas têm esses valores. E, consequentemente, acreditam em Cristo, tal, tá tudo bem. Então, se você falar uma coisa assim, e assim, posso falar para você? Eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja e religião e tal. Cara, eu dei um rolê de trabalho para meus pais, assim, né? Só que assim, quando você cresce na igreja, e a Bíblia até fala que você vai sair do caminho, mas quando crescer, vai voltar para ele, porque foi ensinado quando criança. Cara, isso, várias pessoas que cresceram comigo, é batata, é verdade. Então, assim, os valores cristãos, eu acho muito, um cristão, eu acho muito verdadeiro. Eu acho todo modelo de sucesso na família legal, eu acho que tem essa base. E assim, o que a gente tem que aprender, né? Porque é uma coisa que a gente sempre conversa, até fala com o time lá. Existem 3 famílias na nossa vida nós 3 aqui estamos já na 3ª família. O Gu ainda não, mas vai ter o seu tempo, né? Mas é o seguinte, a primeira família é a que a gente deixa e ela cria uns bloqueios na gente. Minha família é top, mas teve alguns bloqueios que me impediram de fazer certas coisas. E eu tenho plena noção e gratidão que a minha família é acima da média em termos de valores. Sim. Só que por que eu tô falando isso? Porque eu tive que ressignificar algumas coisas para avançar e levar o jogo para outro nível. E não importa a origem, a biografia que você veio. Sabe por quê? Porque essa não é a sua família, a família que você nasceu. É a família que você vai deixar e precisa ressignificar ela naquilo que foi problemático. Às vezes a sua família ela te oprimiu. Às vezes a sua família falou, você não presta, não vai ser nada. Não sei o que a família de cada um, né, que está escutando a gente, fez. Mas a família que você vai deixar, que é a família dos seus pais, e você só deixa, não quando você tem maioridade, mas quando você sai da casa do pai e da mãe, tem vários. Você, mora na casa dos meus pais. Você fala, cara, você está na governança dos seus pais. Você ainda não começou a construir a sua família. E isso dá muita interferência, mas isso aí é um outro papo. Então, quando você deixa, aí você passa a construir a sua família. Aí você vai para a segunda família. Ressignificou que você nasceu com os problemas de biografia, nasceu na pobreza. Cara, se nascer pobre não é uma escolha, não. Nasceu. Mas morrer pobre aí é uma escolha, sabe? Essas coisas assim que os caras falam. Porque não é destino. Aí é real. E não estou falando só de dinheiro. Estamos falando de mentalidade, de entender quem você é e tal. E aí você constrói a sua família. E aí, a construção da sua família tem que ser na base de valores e princípios. E eu não encontrei nenhum lugar tão bom quanto os princípios que Cristo deixou. Tanto é que as maiores datas do ano letivo nosso é referenciado com Cristo. Sabe? É baseado nele. É o nascimento, é a morte, é isso, cara. Ressurreição. Ressurreição, é isso. Então, construir, o que meus pais me ensinaram foi isso. Construa a sua família com esses valores. E aí a família que eu estou construindo é eu, minha esposa e meu filho. Até que ponto? Até que meu filho deixa minha casa. E aí eu estou construindo a 3ª família. Porque na verdade, o meu filho eu estou treinando ele, porque ele não é meu. Eu só fui privilegiado por Deus para treinar ele para fazer o quê? Construir a família dele. Doido isso, né? Louco. Que louco. E a base é isso, princípios familiares. E eu posso falar uma coisa para vocês, que às vezes o nego vê eu falando assim, é meio polêmico. Sabe por que o mundo é dos avessos? Porque a gente esquece dos princípios. Quer ver um exemplo? Existe o limite da velocidade. Ele foi criado para salvar vidas. Por isso que ele foi criado. Esse é o princípio que as pessoas nem sabem. E quer ver uma coisa que eu não acho errada? A pessoa passar do limite de velocidade porque está levando alguém emergencialmente para o hospital. Por quê? Porque está respeitando o princípio. Mas às vezes a gente só olha as regras que foram criadas. A pandemia está aí para falar isso. Não pode passar da faixa aqui. Pô, o negócio transmite pro ar. Aí põe aquela faixa preta e amarela falando que você não podia entrar em determinado lugar. Sabe? Não pode passar até daqui. Que não significa nada. Esquece do princípio do quê? O vírus é transmitido pelo ar. E aí às vezes a gente fica conflitando dessas coisas porque esquece do princípio. O que Deus falou?
Cara, amar é o próximo. É isso aí. Então a base é isso, cara. Se apegar aos princípios, não às regras. As regras podem ser quebradas. Isso daí já é meio polêmico, né? Os caras não gostam, mas eu penso nisso. O princípio que não. Bacana. Se tiver um princípio forte, a família vai ser forte. Meus pais me ensinaram isso. E aí, até levando pro seu negócio de sucessão, brother, o que eles faziam? Nós já até conversamos uma vez, não sei se você lembra. O que eles faziam pra eu entrar no negócio? Que eles sempre falavam bem da empresa. Eles... Na casa, dentro de casa. É isso aí, brother. Não, é isso mesmo. isso aí, cara, eu tomei como... pra tentar pôr em casa. Como ideia, né? Porque o Samuel pode falar, né? A gente viu muita coisa ruim nessa. E se fosse ver, a gente não era pra nem estar no negócio. É isso. Porque Mas você... aconteceu muita coisa, né? Da história nossa e tal, não sei o quê. Mas aí você falou aquilo, eu falei, puta, cara, eu vou ressignificar. É isso que e você fez. É isso aí, esse bro. toque Esse toque do Romo valeu. Fala bem dos negócios, fala bem da empresa. Fala que aquilo é a vida, é a nossa vida, a nossa busca. É isso entendeu? Aí. E a criança, você pega assim, gente, até o pessoal fala até 7, até os 10 anos, ela é uma esponjinha. Então você imagina você chegar lá, pô, aquela merda, aquele cliente, aquele xingar, aquela empresa, não aguento mais voltar. O cara vai odiar aquilo no futuro. Ele fala, meu, isso aí não é pra mim, tô fora. É doideira. Então, assim, se não tem essa maturidade que vocês tiveram de ressignificar aquilo que foi plantado, às vezes vocês nem iriam empreender. Ou poderiam empreender, mas não no negócio da família. Quantos negócios que eu vejo que os filhos não querem trabalhar na empresa por conta dessas coisas que ficou no subconsciente dele. E às vezes não sabe nem por quê. Eu já vi em grandes negócios, negócio bom, que o filho não quer trabalhar no negócio e eu pergunto por quê. E ele, cara, só não tem vontade. Mas sabe por que fica no subconsciente dele? Ele realmente não sabe verbalizar por que ele não quer. Mas aquelas brigas... E não tem problema nenhum em não querer também. Tá tudo bem, exatamente. É mais se você quiser construir um negócio de legado, né? Eu quero que meu filho trabalhe. Aí você tem que ser mais intencional e tomar esse cuidado. Né? Sim. Mas eles tomaram. A gente começou falando, não sei se a gente ficou claro para quem tá escutando, mas a ideia é tipo... evitar levar o problema na frente dos filhos, né? É natural que você leva a empresa para casa, mas evite meter o pau na empresa e nos problemas... nas pessoas, enfim. Coisas de trabalho, né? Os negócios têm altos e baixos, né? Não tem jeito. Não é... Você fica preocupado. Não é porque você tem a empresa que é maravilhoso, né? Na Disney, né? Você tem os problemas pra você resolver, né? Tem que ter estômago, né? Aliás, empresa é isso, né? Soluções de problema, não tem... Então, você vai levar pra casa, mas a forma como você transparece isso para as crianças, né? Putz, é isso aí. Que esse toque seu foi bem legal mesmo. É. Foi bem legal mesmo, cara. Foi eles que fizeram, né? Eles criaram. E ele falava bem, sempre falava. E o problemão lá, talvez ele sendo roubado por um dos sócios lá. E ele. Não, foi depois velho. Isso aí, cara. Nem fiquei sabendo. Nem fiquei sabendo. Cara, legal. Show de Toda bola. vez a gente termina um episódio e a gente pergunta pra pessoa. Você sabe dessa, né? Sei. Assistiu a gente, sabe? Você tá monitorando, né? Acompanhando? Acompanhando. A gente tá fazendo teste aqui com os convidados. Vamos ver se responde rápido. Você sabe o que eu pensei? Eu esqueci, mas a gente faz um aí do café, né? Quem que você chamaria, se fosse possível... e impossível também, quem você chamaria pra tomar um café? Quem que você chamou no primeiro episódio? Que eu não... No primeiro episódio... Quem que você chamaram? Eu chamei o... Eu, assim, falando de negócio, a gente tava falando... Tava nessa vibe, né? Vai profissional e tal, Eu chamaria o Jorge Paulo Lema por entender, cara, a cabeça do cara fazer coisas tão gigantes. Cara, é surreal, né? É surreal. Tipo, cara, como que é ser tão gigante desse jeito e ser... conhecido no mundo, tal, isso que, né? Porque ele faz negócios gigantes, assim, só por isso. Aí Eu chamei meu avô. Lembrei. O Sá chamou o filho dele. Por conta dos princípios. O Arthur, quando o Arthur tiver maior. Pra tomar um cafezinho com ele. É gostoso tomar um café com o pai, né? Isso foi disruptivo, né? Você chama, foi legal, cara. A ideia do Sá. Quero não sei o que, trocar uma ideia já.
Aí você já O pode... Sá se emocionou, cara. Chorou. Fazia uma semana que tinha virado pai, né? Ficou com a voz embargada. Você aí fica tudo emocionado. Cara, quem eu chamaria? É uma boa pergunta. Pode ser qualquer coisa. Teve nego que falou aqui de Cara, teve dois pessoal de Silvio Santos. 1500. É, o também. Barão de Mauá. Teve dois convidados que falaram do Silvio Santos, cara. Tá, o Silvio Santos tá liderando. Tá liderando. Legal, né? Cara, o meu... A empresa, ela tem muitos valores familiares lá na Bessane, né? E aí tem um outro lado que até eu acho que minha mãe que segura as pontas do que ela perdeu o pai e a mãe. A mãe foi com 9 e o pai foi com 13 anos, ela ficou órfã. Nossa, cara. Perdeu muito cedo. E aí o que aconteceu? Ela criou valores familiares muito fortes com os irmãos dela. E essa construção ela trouxe para a família dela, né? Construiu a família dela, que é ela e meu pai, né? Depois veio a gente, assim. E ela tem uma admiração muito grande pelo meu avô, que chama Roman. Eu queria ter conhecido o meu avô, né? Não conheci. É uma pessoa que eu queria ter conhecido. Tomar um café com o Romão. Com o vô Romão. Roman primeiro. Roman original. Cara, você sabe o que você fala do Roman original, né? Essas coisas assim, agora que eu lembrei. O pai do Roman, que é o meu avô, chamava Adam. E aí essas doideiras, eu falei, cara, tal, não sei o que, conversei com a minha O esposa. Adam é um nome legal, né? É. E aí conversei com a minha esposa, falei, não sei o que e tal. Cara, não podemos fazer uma homenagem pro meu bisavô? Aí meu filho chama Adam. Então, ora o Adam foi pai do Roman, e o ciclo da vida agora o Roman é pai do Adam. Legal, cara. Show de Legal. bola, cara. Show. Bacana. Isso aí. Cara, quer falar mais alguma coisa? Isso aí, Bruno. aí. Então, Pessoal, mais falados. sobe pra cima, dá uma curtida Arrasta, lá, Arrasta. dá um clique no sininho. Compartilha. plim. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu. Falou.